Olá, passaremos agora a discutir o conceito de oferta e demanda agregada. Oferta agregada é a quantidade total real de bens e serviços produzidos e ofertados na economia. Demanda agregada é a quantidade total real de bens e serviços demandados na economia. Alterações na demanda agregada. A demanda agregada ela pode sofrer alterações, ou seja, aumentar ou diminuir, em função de três motivos. Primeiro motivo, em função dos efeitos da riqueza real. Número 2, efeito dos juros reais. E o terceiro motivo, efeitos do comércio exterior. De que forma? À medida que há um aumento da riqueza real das famílias, dos agentes econômicos, em função de mais acúmulo de moedas, mais acúmulo de bens ou de outros ativos que possam ser mensurados em unidades monetárias, esses agentes de consumo têm um aumento na sua confiança de forma que eles passam a consumir mais bens e serviços. Então, aumentando-se a riqueza real, há um consumo maior de bens, aumentando a demanda. Efeitos dos juros reais. Quando há uma queda dos juros reais, os agentes econômicos que dispõem de moeda em mãos deixam de colocar esses ativos, de colocar essa moeda no mercado financeiro, em função da queda na taxa de juros, que os torna menos atrativo. Dessa forma, essa moeda vai ser utilizada por esses agentes para o consumo de bens e serviços, ou seja, uma redução da taxa de juros vai implicar no aumento da demanda. Efeitos do comércio exterior. Quando nós observamos efeitos positivos do comércio exterior, ou seja, quando há um aumento das exportações que gera um superávit na balança comercial, isso vai gerar um aumento na demanda agregada. Por quê? Quando há um aumento nas exportações, antes que isso ocorra, é preciso que haja o aumento da produção. O aumento da produção vai levar as empresas a contratarem uma quantidade maior de trabalhadores, mais trabalhadores, assim haverá mais trabalhadores recebendo renda, com mais renda eles farão mais consumo, consequentemente aumentando, expandindo a demanda agregada. Alterações na oferta agregada. O que pode alterar a oferta agregada? O que pode aumentar a oferta ou reduzir a oferta de bens e serviços? São três os motivos. O primeiro deles são os custos dos insumos de produção, ou seja, alteração nos custos de insumo. O segundo, alteração no valor dos tributos que incidem sobre a produção. E o terceiro, a incorporação de avanços tecnológicos no processo fabril. Alteração nos custos dos insumos. Uma vez que há uma queda no custo dos insumos, as empresas têm condições de produzir e ofertar uma quantidade maior de bens. Segundo, quando há uma alteração no valor dos tributos que incidem sobre a produção, ou seja, caso haja uma redução ou alguma alíquota de tributos que incidem a produção seja zerada, as empresas também terão condições de produzir e ofertar uma quantidade maior de bens. E o terceiro, a incorporação de avanços tecnológicos. À medida que a empresa melhora a automatização, implementa, compra, adiciona, emprega mais bens de capital, mais máquinas e equipamentos no processo fabril, de forma que isso resulte num aumento da produtividade da mão de obra do trabalhador, as empresas terão condições de produzir e ofertar uma quantidade maior de bens. Então, esses três motivos, da forma como nós discutimos, eles têm condições de aumentar, de permitir que as empresas produzam mais e ofertem maiores quantidades dos bens que elas produzem. Por outro lado, se nós observarmos alterações nesses três motivos de forma contrária, as empresas vão produzir menos e ofertar menos. Ou seja, se aumentar o custo dos insumos, se aumentar os tributos que incidem sobre a produção e se a empresa estiver trabalhando com tecnologia defasada, isso vai dificultar a produção, as empresas produzirão menos e ofertarão menos bens e serviços. Graficamente, nós podemos analisar essas alterações na demanda agregada e alterações na oferta por meio dos deslocamentos das curvas de demanda e curva de oferta. Vamos analisar aqui agora graficamente uma alteração da curva de demanda, certo?
Para qualquer um daqueles três motivos que nós discutimos anteriormente, nós vamos ter uma alteração, um deslocamento da curva de demanda para a direita, que é dado pela linha amarela, onde está identificado lá a curva de demanda final, sempre que houver a observância de um daqueles três motivos que nós discutimos anteriormente. Qual deles? Efeito da riqueza real, efeito dos juros reais e efeitos do comércio exterior. Isso leva a um aumento da demanda. Se aumentar a riqueza real, se reduzir os juros reais, ou se tivermos efeitos positivos do comércio exterior, nós teremos o deslocamento da curva de demanda agregada para a direita, indicando um aumento na demanda agregada por bens e serviços. Deslocamentos da curva de oferta. Se observarmos qualquer um daqueles três motivos discutidos anteriormente, alteração no custo dos insumos de produção, ou seja, se os custos de produção diminuírem. Segundo, redução dos tributos que incidem sobre a produção e incorporação de avanços tecnológicos no processo fabril, isso leva as empresas a produzirem e ofertarem uma quantidade maior de bens, fazendo com que haja um deslocamento da curva de oferta para a direita, indicado no gráfico pela nova curva de oferta agregada final, que está à direita da curva inicial, demonstrando que houve um aumento da oferta. A curva de oferta agregada de longo prazo, ela sempre vai ser uma reta na vertical. Por quê? Ela indica que no longo prazo todos os preços e custos serão reajustados, de forma que para qualquer nível de preços praticado na economia, essa economia sempre estará em equilíbrio. Graficamente, nós podemos ver aqui, ó, a curva de oferta agregada é essa reta aqui na vertical. Então, a oferta agregada no longo prazo é uma curva, uma reta na vertical, onde ela mostra que, independente do nível de preços praticado na economia, que são dados aqui por essas três curvas de demanda, se eu tiver a economia no nível de preço 1, que é um preço inicial aqui, se tiver no nível de preços 2 ou no nível de preço 3, ou seja, para qualquer que seja o nível de preço, a economia sempre estará em equilíbrio, que é demonstrado quando? Quando há a intersecção da curva de demanda com a curva de oferta. Então, nesse ponto aqui, eu tenho essa intersecção, a demanda cruza com a oferta, então está em equilíbrio, no preço 2 também há um equilíbrio, e no preço 3 também há equilíbrio. Isso acontece por quê? Porque no longo prazo, todos os preços e custos praticados na economia serão reajustados. O que nós podemos concluir com a análise desse conceito de oferta e demanda agregada, que é um conceito da macroeconomia, onde a macroeconomia ela ignora o comportamento dos agentes econômicos de forma isolada e nós fazemos uma análise do comportamento dos agentes econômicos de forma global como um todo. Sempre que houver interferências, alterações naqueles três motivos discutidos anteriormente, quer seja para a demanda ou para a oferta, nós vamos observar na economia, né, alterações na demanda ou alterações na oferta por bens e serviços. E essas alterações na demanda, naqueles três motivos, eles são decorrentes principalmente da aplicação de políticas econômicas, mas ao final do vídeo a gente vai discutir isso aqui quando estivermos fazendo uma breve relação do PIB com o conceito de oferta e demanda agregada, certo? Quando nós jogamos esse conceito de oferta e demanda agregada na atual conjuntura econômica do Brasil, diante principalmente dessa pandemia do SARS-CoV-2, do Covid, que o Brasil está enfrentando e que o mundo inteiro está enfrentando, o que a gente tem observado? Um esforço muito grande do governo brasileiro em tentar manter um certo nível de atividade econômica a partir da criação dos programas de transferência de renda para as famílias que perderam emprego, para os trabalhadores que perderam emprego, para os trabalhadores que estão trabalhando na quantidade de horas menores, porque
A pandemia exigiu uma série de medidas restritivas que obriga as pessoas a se mobilizarem menos, se deslocarem menos, tanto para trabalho e principalmente para lazer. Então, isso obviamente resultou numa queda do ritmo de atividade econômica, e aí, nesse sentido, que a gente tem observado o governo atuando por meio da adoção de políticas econômicas, certo?